Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a esse vídeo, eu preciso que você responda com honestidade uma pergunta para si mesmo. Uma pergunta simples, mas que tem o poder de mudar absolutamente tudo na sua vida a partir desse momento. Você está me ouvindo? Não estou falando de ouvir com os seus ouvidos físicos. Estou falando de ouvir com o coração. Estou falando de sentir, no mais fundo do seu ser, que existe uma voz. Suave às vezes, intensa outras, que tem chamado o seu nome repetidamente e que talvez você tenha ignorado sem perceber. Você já teve aquele sentimento de que algo estava prestes a acontecer e não sabia explicar o porquê? Já acordou de madrugada com um peso no peito, sem motivo aparente, e ficou olhando para o teto, sentindo que precisava falar comigo, mas não sabia como começar? Já passou por uma situação difícil e teve aquele pensamento repentino, quase como um sussurro dentro de você, dizendo que não estava sozinho? Pois bem, meu filho, minha filha, isso não foi coincidência. Isso fui eu chamando o seu nome, eu tentando alcançar o seu coração naquele momento exato. E hoje, antes que esse dia termine, preciso te contar algo muito sério, algo que não posso mais guardar para mim. Eu gritei o seu nome 3 vezes hoje, 3 vezes. E eu preciso que você saiba o que isso significa, por que eu faço isso e o que pode acontecer quando minha voz é ignorada. Porque ao contrário do que muita gente pensa, ignorar o chamado de Deus não é neutro. Não é uma escolha sem consequências. Ignorar a minha voz tem um preço e eu não quero que você pague esse preço sem ao menos saber que estava sendo chamado. Eu sei que sua vida não está fácil. Sei das noites mal dormidas, das contas que não fecham, dos relacionamentos que doem, das portas que parecem fechadas em todo lugar que você olha. Sei do cansaço que você carrega, do peso que você tenta esconder de todo mundo, enquanto mantém um sorriso no rosto. Sei que às vezes você já não sabe mais se tem forças para continuar lutando, se ainda faz sentido esperar, se alguma coisa ainda pode mudar. E é exatamente por isso que eu estou aqui, agora nesse vídeo, chamando o seu nome mais uma vez. Porque eu não desisto de você. Nunca desisti. Nunca vou desistir. Mas preciso que você entenda que minha paciência não significa ausência. Meu silêncio não significa abandono. E minha voz, quando ela fala, quando ela chama, carrega consigo um peso eterno que nenhuma palavra humana consegue descrever completamente. Quando eu grito o seu nome, filho, filha, não é um chamado vazio. É um chamado carregado de propósito, de urgência, de amor e de alerta ao mesmo tempo. Nesse vídeo, eu vou te revelar o que significa cada vez que eu chamei o seu nome hoje. Vou te mostrar por que eu uso o número 3 de uma forma tão especial. Vou te explicar o que acontece espiritualmente quando meu chamado é ignorado e o que ainda está disponível para você se você decidir agora responder. Fique até o final. Não feche esse vídeo, porque o que eu tenho para te dizer pode ser exatamente o que estava faltando para a sua vida virar de vez. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 dias de provisão e paz financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Escreva nos comentários: eu estou te ouvindo, Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento na vida de cada pessoa que eu criei. Um momento específico, preciso, único, em que eu pronunciei o nome dela pela primeira vez de uma forma diferente de tudo que ela já havia sentido antes. Não estou falando do momento em que seus pais escolheram seu nome.
Não estou falando da certidão de nascimento ou do batismo. Estou falando de um momento mais profundo, mais íntimo, mais real do que qualquer cerimônia humana poderia capturar. Estou falando do momento em que eu, o Criador de todas as coisas, olhei diretamente para a sua alma e chamei o seu nome com toda a autoridade do céu e da terra. E sabe o que é mais impressionante nesse momento? É que a maioria das pessoas quase não ouve. E não porque a voz seja fraca. A minha voz não é fraca, filho, filha. A minha voz troou sobre as águas na criação. A minha voz partiu cedros. A minha voz fez o mar recuar. Mas quando eu chamo o coração humano, eu me aproximo, eu me inclino, eu sussurro, porque eu sei que o coração humano, quando está ferido, quando está assustado, quando está sobrecarregado, precisa de uma presença próxima, não de um trovão distante. Pense comigo, onde estava você quando eu chamei seu nome pela primeira vez de verdade? Talvez tenha sido na infância, naquele momento em que você olhou para o céu estrelado e sentiu algo que não tinha palavras para descrever. Aquela sensação de que havia algo maior, algo imenso, algo que transbordava para muito além do que seus olhos conseguiam ver. Talvez tenha sido na adolescência, naquele período de tantas perguntas e tão poucas respostas, quando no meio de toda a confusão interna, você sentiu uma calma estranha, um acolhimento inesperado, uma certeza de que não estava sozinho nessa jornada. Ou talvez tenha sido em um dos seus momentos mais difíceis, uma perda, uma traição, uma doença, um fracasso, e no fundo do poço mais escuro da sua vida, você ouviu algo, uma voz, uma presença, um calor inexplicável no peito que dizia: estou aqui. Isso, meu filho, minha filha, foi eu. Esse fui eu chamando o seu nome pela primeira vez com toda a intensidade do meu amor. E por que eu faço isso? Porque eu não simplesmente espero que as pessoas venham até mim por conta própria. Porque eu sei o que há no coração humano. Eu sei que o peso do mundo, as vozes da dúvida, as feridas da vida, o barulho de tudo ao redor pode abafar completamente a consciência da minha presença. Eu sei que o ser humano, deixado apenas às suas próprias forças, tende a se perder. Não por maldade, mas por fragilidade. E por isso eu tomo a iniciativa. Por isso eu saio em busca. Como o pastor que deixa as 99 ovelhas para encontrar a que se perdeu, eu saio, eu chamo, eu busco. Porque o meu amor não é passivo. O meu amor é ativo, perseverante e inabalável. Mas aqui está o que preciso que você compreenda com toda a seriedade. Esse primeiro chamado, esse momento em que eu pronunciei o seu nome pela primeira vez no fundo do seu coração, não foi um acidente. Não foi uma emoção religiosa aleatória. Foi o começo de um plano. Foi o início de uma história que eu escrevi para você antes mesmo da fundação do mundo. E como toda história que tem começo, essa história também tem um destino, um propósito, uma direção. E eu sou o único que sabe exatamente para onde ela vai e o que pode acontecer se você der as costas para ela. Tem gente que ouve esse primeiro chamado e responde imediatamente. Entrega o coração, muda de direção, transforma a vida. Mas tem gente, e talvez você se reconheça aqui, que ouve esse chamado, sente aquele estremecimento no peito, aquele calor inexplicável na alma, e então a vida continua. O dia seguinte chega com seus problemas, com suas urgências, com suas demandas, e o chamado fica para depois, sempre para depois. E eu, que sou paciente acima de toda compreensão humana, espero e chamo de novo. E de novo, e de novo, porque eu não me canso de chamar quem eu amo. Mas filho, filha, preciso que você saiba que o chamado tem um peso, tem uma gravidade. E quanto mais vezes ele é ignorado, mais pesada se torna a responsabilidade de quem o ignorou. O profeta Samuel, quando ainda era criança e dormia no templo, ouviu minha voz chamando seu nome.
Ele foi 3 vezes até o sacerdote Eli, pensando que era ele quem havia chamado. E foi apenas na 3ª vez que Eli percebeu: era eu. E então orientou Samuel a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase, meu filho, minha filha, essa frase simples e profunda mudou o destino de uma nação inteira. Uma criança, no meio da noite, que respondeu ao meu chamado, tornou-se um dos maiores profetas que Israel já conheceu. E você? O que você fará quando eu chamar o seu nome hoje? Quando eu chamo, não estou chamando por hábito. Não estou chamando no vazio. Estou chamando porque há algo específico que eu quero entregar a você. Algo que não pode ser entregue de nenhuma outra forma a não ser através desse encontro entre a minha voz e o seu coração disposto. E esse algo pode ser exatamente a resposta que você tem procurado, a saída que você não conseguiu enxergar, a virada que você tanto esperou. Não deixe que o barulho do mundo abafe minha voz hoje. Não deixe que o cansaço, a dúvida ou o medo impeçam você de ouvir o que eu tenho a dizer. Porque esse vídeo, esse momento exato em que você está aqui, prestando atenção, abrindo o coração, isso não é coincidência. Isso é parte do meu plano. Isso é eu chamando o seu nome mais uma vez. E eu preciso que você ouça, meu amado filho, minha amada filha. O número 3 não é um número comum nas minhas mãos. Ele nunca foi. Desde o início de tudo, desde antes que os séculos começassem a correr, desde antes que o sol soubesse o que era nascer, o número 3 já carregava um peso diferente, uma profundidade diferente, uma autoridade diferente. E quando eu grito o seu nome 3 vezes, não é repetição por insistência, não é porque eu acho que você é teimoso demais. É porque cada uma das 3 vezes carrega uma mensagem completamente diferente. Cada chamado é uma camada. E eu preciso que você entenda o que há dentro de cada uma delas. A primeira vez que eu chamo o seu nome, estou dizendo: eu te vejo. Em um mundo onde as pessoas se sentem invisíveis, onde parece que ninguém realmente enxerga o que você passa, o que você sente, o quanto você se esforça, o quanto você chora quando está sozinho. Eu te vejo. Eu não olho para a superfície. Eu não me impressiono com a máscara que você usa para o mundo. Eu olho para o fundo. Eu olho para aquele lugar dentro de você que nem você mesmo consegue acessar completamente. Eu vejo as suas dores escondidas. Eu vejo os seus medos que você nunca contou para ninguém. Eu vejo as suas esperanças mais secretas, os seus sonhos que você guardou no cofre do coração porque tinha medo de ser ridicularizado se os revelasse. E quando eu chamo seu nome pela primeira vez, eu estou dizendo: você não está invisível para mim. Você nunca esteve e nunca estará. Pense no quanto isso deveria mudar tudo para você. Pense em todas as vezes que você se sentiu esquecido, preterido, descartado. Pense em todas as vezes que você foi para a cama com a sensação de que ninguém ligava, de que sua presença ou ausência não fazia diferença para ninguém. Pense em todas as vezes que você tentou gritar por dentro e o silêncio ao redor era absoluto. E agora ouça: eu te vi em todos esses momentos. Eu estava lá. Eu sabia o que estava acontecendo no fundo do seu coração. E eu estava sentindo junto com você. Porque eu não sou um Deus distante que observa de longe sem se importar. Eu sou um pai que se inclina, que desce, que entra no meio da dor do filho para dizer: estou aqui. A segunda vez que eu chamo o seu nome, estou dizendo: eu tenho algo para você. Não é qualquer coisa, não é um consolo vazio ou uma promessa genérica. Quando eu chamo o seu nome pela segunda vez, estou carregando nas mãos algo que foi preparado especificamente para você. Uma direção, uma provisão, uma cura, uma restauração, uma virada que ainda não tem nome porque ainda não aconteceu, mas que eu já estou construindo nos bastidores da sua vida, muito além do que seus olhos conseguem enxergar.
Lembra de José, filho, aquele jovem que foi vendido pelos próprios irmãos, jogado em um poço, levado como escravo para o Egito, preso injustamente por anos? Do ponto de vista humano, aquela história parecia acabada. Parecia uma tragédia sem saída. Mas eu estava chamando o nome de José em cada uma daquelas etapas. Estava dizendo: eu tenho algo para você que seus olhos ainda não podem ver. Aguenta mais um pouco. Não desista agora. O que eu tenho nas mãos é maior do que qualquer prisão que o homem possa construir ao redor de você. E José resistiu, e o que eu tinha para ele era o governo de uma nação inteira, e a salvação da sua própria família, daqueles mesmos irmãos que o haviam vendido. Quem diria? Só eu sabia, e eu sempre sei. Então, quando eu chamo o seu nome pela segunda vez, meu filho, minha filha, saiba, eu estou carregando algo para você. Algo que vai mudar o curso da sua vida. Algo que vai fazer com que tudo que você passou, cada lágrima, cada noite difícil, cada vez que você quis desistir e não desistiu, faça sentido de uma forma que vai tirar o seu fôlego. E a terceira vez que eu chamo o seu nome, a terceira vez é urgente, a terceira vez carrega um peso diferente das outras duas. Porque na terceira vez eu estou dizendo: o tempo está se movendo e essa janela não ficará aberta para sempre. Não estou falando de ameaça. Não é assim que eu trabalho. Estou falando de realidade. Estou falando de que as oportunidades que eu coloco no caminho de uma pessoa têm um tempo. As portas que eu abro têm um momento certo para serem atravessadas. E quando alguém fica esperando demais, quando o medo paralisa, quando a procrastinação vence, quando o conforto do conhecido parece mais seguro do que o desconhecido para onde eu estou chamando, às vezes as janelas se fecham. Não para sempre. Eu sou Deus da segunda chance, da terceira, da centésima. Mas o momento específico daquela abertura específica pode passar. Pedro entendeu isso quando viu a minha glória no Monte da Transfiguração e quis construir tendas para ficar ali para sempre. Mas a glória se manifestou naquele momento com um propósito: fortalecer a fé daqueles discípulos para o que viria a seguir. Não era para ficar, era para transformar, e depois era para ir. Meus chamados raramente são convites para ficar parado. Eles são convites para se mover, para agir, para confiar e dar o passo. Hoje eu gritei o seu nome 3 vezes. 3 vezes distintas, com 3 mensagens distintas. E as 3 chegaram até você. Talvez na forma desse vídeo. Talvez no pensamento que não saiu da sua cabeça ao longo do dia. Talvez no sonho que você teve e que ficou com você quando acordou. Talvez na palavra de um amigo, na frase de um livro, no versículo que apareceu na sua timeline sem você procurar. Eu tenho formas infinitas de fazer minha voz chegar até você, e eu uso todas elas, porque eu não vou parar de chamar, mas preciso que você pare de ignorar. Escreva nos comentários: eu ouço a tua voz, Senhor, e eu respondo. Meu querido filho, minha querida filha, vou ser honesto com você agora de uma forma que talvez seja desconfortável. Mas eu prefiro o desconforto honesto do amor à comodidade perigosa do silêncio. Porque existem verdades que precisam ser ditas, e se ninguém as diz, o custo que se paga por ignorá-las pode ser muito alto. E eu não quero que você pague esse custo sem ao menos ter a chance de saber o que está em jogo. Quando minha voz é ignorada, não eventualmente, mas consistentemente, repetidamente, com uma escolha deliberada de colocar qualquer outra coisa antes de responder ao meu chamado, algo começa a acontecer. Não é uma punição que eu envio com raiva, não é uma vingança divina, é algo muito mais sutil e muito mais profundo do que isso. É uma consequência natural do distanciamento de quem deveria ser a sua fonte. Pense em uma planta que é retirada da terra. Você pode colocá-la em um vaso bonito,
regar com água de qualidade, pôr no sol da janela. Mas, se as raízes não tiverem acesso ao solo certo com o tempo, a planta murcha. Não de uma vez, devagar, folha por folha, a vida que estava ali vai sendo consumida aos poucos. E quem observa de fora pode nem perceber, porque por um tempo a planta ainda parece estar bem. Mas as raízes sabem, e é só questão de tempo. É assim que funciona quando o coração humano se distancia de mim. Não é uma explosão imediata, é um esvaziamento gradual, uma perda lenta de sentido, de direção, de paz interior. A vida vai tomando um sabor diferente, não necessariamente vazio de coisas, mas vazio de algo que não tem nome, mas cuja falta dói de um jeito que nenhuma conquista material consegue preencher. Jonas conheceu esse vazio. Quando eu o chamei para ir a Nínive, ele correu na direção oposta, pagou pela passagem de um navio, dormiu no fundo do porão enquanto a tempestade rasgava o mar ao redor. E o mais assustador na história de Jonas não é a baleia. O mais assustador é que Jonas estava tão determinado a ignorar meu chamado que estava disposto a morrer no fundo do mar antes de obedecer. Ele chegou a pedir para ser jogado ao mar. Pense nisso. Preferiu enfrentar a morte a enfrentar o chamado. E quantas pessoas fazem a mesma coisa hoje? Não no mar, mas em suas próprias vidas. Preferem a dor conhecida do lugar errado à aventura desconhecida do lugar certo. Preferem carregar o peso familiar da desobediência a se expor à transformação que meu chamado traz. E como Jonas, ficam dormindo no fundo do barco enquanto a tempestade acontece ao redor, tentando ignorar o que não pode ser ignorado indefinidamente. O que acontece concretamente quando minha voz é ignorada de forma consistente? Primeira coisa, as decisões começam a errar de um jeito diferente. Não é só azar. É que sem a minha orientação, sem a conexão com minha sabedoria, o ser humano começa a navegar pela vida usando apenas a bússola dos seus próprios entendimentos. E os entendimentos humanos, por mais inteligentes que sejam, são limitados. Eles não enxergam o futuro. Eles não conhecem os bastidores. Eles não sabem o que existe do outro lado da montanha. E quem navega sem bússola divina, eventualmente, se perde. Não porque seja burro ou incapaz, mas porque a complexidade da vida, das relações, das escolhas, do tempo e do espaço espiritual é muito maior do que qualquer mente humana consegue administrar sozinha. Segunda coisa, a paz começa a escassear. Essa paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Ela começa a sumir, e no lugar dela entra a ansiedade, a inquietação constante, aquela sensação de que algo não está certo, de que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, sendo uma versão de si mesmo que não é a verdadeira. Essa inquietação não é psicológica apenas, é espiritual. É o sinal de que a alma está faminta, e a alma faminta faz escolhas desesperadas. Busca preenchimento em lugares que não conseguem preencher. Nos relacionamentos errados, nos excessos de todo tipo, no trabalho compulsivo, nas distrações infinitas, mas nada funciona. Porque o buraco na alma só é preenchido por aquele que criou a alma. Terceira coisa, as bênçãos que estavam destinadas a você começam a desviar de rota. Eu não as destruo. Eu não as cancelo por raiva. Mas quando você não está no lugar certo, no alinhamento certo com o meu chamado, as bênçãos que eu preparei para o caminho certo simplesmente não chegam ao caminho errado. Como enviar um presente a um endereço onde a pessoa não mora mais. O presente existe, a intenção existe, mas o destinatário está em outro lugar. Isso não é para te assustar, é para te acordar.
porque o que eu tenho preparado para você, as bênçãos, as portas abertas, as provisões, as restaurações, as surpresas que vão te fazer chorar de alegria, tudo isso está ligado ao caminho do meu chamado. E eu quero que você chegue lá. Eu quero com uma intensidade que você não consegue imaginar. Por isso eu grito o seu nome, por isso eu não paro. Por isso esse vídeo chegou até você hoje. Meu amado filho, minha amada filha, eu sou o Deus que fala através de tudo, não apenas através de templos, de sermões, de versículos bíblicos, embora eu fale através de tudo isso também. Eu falo através do ordinário, através do cotidiano, através das situações aparentemente comuns que preenchem os seus dias e que você, muitas vezes, atravessa sem perceber que eu estava ali, tentando chamar a sua atenção para algo importante. E hoje, eu quero abrir os seus olhos para os sinais que eu coloquei no seu caminho. Talvez nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, e que você ainda não reconheceu como minha voz. O primeiro tipo de sinal que eu uso é o da inquietação produtiva. Existe uma diferença enorme entre a ansiedade que paralisa e a inquietação que impulsiona. A ansiedade vem do inimigo. Ela congela, confunde, sufoca. Mas a inquietação que eu coloco no coração de alguém tem uma direção, tem um apontamento. Quando você sente que algo na sua vida precisa mudar, que o caminho que você está seguindo não é o certo, que existe alguma coisa maior esperando por você, mas você ainda não sabe o que é. Isso, na maioria das vezes, sou eu. Isso é meu espírito movendo dentro de você, criando aquele desconforto sagrado que é o pré-requisito da transformação. Abraão sentiu essa inquietação. Ele estava confortável na terra de Ur. Tinha família, tinha propriedades, tinha uma vida construída. E então eu cheguei e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Uma terra que eu não mostrei no mapa. Uma terra cuja localização eu não revelei com antecedência. Apenas vá. E Abraão foi. Porque a inquietação que eu havia colocado dentro dele era maior do que o conforto do conhecido. E por causa dessa obediência, eu o tornei pai de uma multidão que ninguém pode contar. Você tem sentido essa inquietação? Esse chamado interno para algo que ainda não tem forma? Esse senso de que onde você está agora não é onde você deveria estar? Não necessariamente em termos geográficos, mas em termos de propósito, de direção, de entrega da sua vida? Se sim, ouça, isso é o meu sinal. Não ignore. O segundo tipo de sinal são as interrupções estratégicas. Existem coisas que acontecem na sua vida que parecem atrapalhar, parecem ser obstáculos, parecem ser contratempos que atrasam tudo. Mas algumas dessas interrupções, não todas, mas algumas, são eu redirecionando. São eu fechando uma porta que, se tivesse aberta, teria te levado para um lugar que não era o teu. São eu impedindo que você entre em uma armadilha que seus olhos não conseguem ver. São eu dizendo: não é por aqui, é por lá. Quando Paulo e Silas tentaram ir para a Bitínia pregar o evangelho, meu espírito não permitiu. E eles ficaram sem entender no início. Mas então, na noite seguinte, Paulo recebeu uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. E foi para a Macedônia que eles foram. E ali fundaram igrejas que mudaram o curso da história cristã. O que parecia uma frustração era um redirecionamento para algo muito maior. Que frustrações recentes você viveu? Que portas fecharam na sua cara? Que planos não deram certo? Não estou dizendo que tudo que dá errado é meu sinal, mas alguns, os que te deixaram com aquela estranha sensação de que talvez fosse melhor assim, ou de que havia algo diferente por trás daquele não, esses merecem a sua atenção espiritual. Esses merecem que você venha até mim e pergunte: Pai, o que o Senhor está me dizendo com isso? O terceiro sinal são as pessoas certas no momento certo. Eu sou especialista em colocar as pessoas certas no caminho de quem eu estou chamando.
uma conversa inesperada, um encontro que parecia acidental, mas que mudou algo dentro de você. Uma palavra dita por alguém que nunca te conheceu, mas que tocou exatamente na ferida que você tinha, ou na esperança que você havia guardado. Esses encontros não são aleatórios, são orquestrados, são minha mão trabalhando através das relações humanas para alcançar o coração que eu amo. Ruth não escolheu por acaso o campo de Boaz para espigar. Eu a guiei até ali. E aquele encontro aparentemente simples, uma viúva pobre catando espigas no campo de um homem rico e generoso, se tornou a história de uma restauração completa, de um casamento, de uma família reconstruída, de uma linhagem que culminou em Davi e séculos depois no próprio Messias. Uma mulher que estava no lugar certo porque eu a guiei para o lugar certo em um momento que parecia pequeno demais para ser divino. Quem entrou na sua vida recentemente? Que conversa ficou na sua cabeça depois de dias? Que mensagem, que vídeo, que encontro deixou uma marca que você ainda não conseguiu explicar? Fique atento porque eu falo através de tudo isso. E esses sinais que eu coloquei no seu caminho não estão ali por acidente. Estão ali porque eu quero que você os veja. Quero que você os reconheça como minha voz. Quero que você saiba que mesmo quando a vida parece uma sequência de eventos aleatórios, por baixo de tudo, eu estou trabalhando, eu estou guiando, eu estou chamando. Escreva nos comentários: eu reconheço os teus sinais, Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te contar sobre algo que raramente é dito com a clareza que merece, e que é absolutamente crucial para que você entenda porque tantas vezes o meu chamado chega e parece ser abafado antes de conseguir alcançar verdadeiramente o seu coração. Existe um inimigo, e esse inimigo não é aleatório. Ele é estratégico, ele é persistente e ele sabe exatamente o que está em jogo quando eu pronuncio o seu nome. Quando eu chamo alguém, o inimigo ouve, ele percebe a movimentação, ele entende que quando eu grito o seu nome é porque há algo importante sendo ativado, um propósito, um chamado, uma bênção, uma virada, e ele faz tudo que está ao seu alcance para garantir que esse chamado não seja respondido. Não porque ele seja mais poderoso do que eu, ele não é e nunca será, mas porque ele conhece as fraquezas humanas. Ele conhece as portas de entrada do coração. E ele usa cada uma delas com uma precisão que assusta quando você começa a entender como ele opera. A primeira arma que ele usa contra você é a distração, o barulho. O mundo moderno foi construído, sem que a maioria perceba, como uma máquina de produzir barulho. As notificações do celular, os programas intermináveis, as redes sociais que nunca chegam ao fim, os compromissos empilhados, as urgências fabricadas que fazem parecer que você nunca tem tempo para parar, para respirar, para ouvir. E no meio de todo esse barulho, a minha voz, que é suave, que é intimidade, que pede silêncio para ser plenamente ouvida, fica em desvantagem não porque seja fraca, mas porque você nunca para o suficiente para criar silêncio. O inimigo sabe disso, por isso ele alimenta a cultura da pressa. Por isso ele coloca mais uma série para você ver quando você já estava quase dormindo. Por isso ele manda mais uma notificação quando você estava quase chegando ao ponto de orar. Por isso, ele cria conversas vazias que consomem horas que poderiam ter sido momentos de encontro comigo. Não é inocente, é intencional. É uma estratégia deliberada para te manter distraído o suficiente para não ouvir o que eu tenho a dizer. A segunda arma é a dúvida. Quando a distração não funciona, quando você começa a ouvir a minha voz, quando algo no seu interior começa a ser tocado por meu chamado, o inimigo muda de tática e começa a murmurar. Mas será que é mesmo Deus? Será que não é só a minha imaginação? Será que eu mereço?
Será que Deus realmente se importa com alguém como eu? Essas vozes não vêm de mim. Essas vozes são o eco do adversário tentando convencê-lo de que o meu amor é condicional, de que o meu chamado é seletivo, de que você está de alguma forma fora do círculo de quem eu escolho. Mentiras. Tudo isso é mentira. Eu não escolho com base em desempenho. Eu não chamo apenas os que parecem qualificados. Eu chamei Moisés, que tinha problema de fala e havia matado um homem. Eu chamei Davi, um adolescente pastor de ovelhas, o menor dos filhos, o que ninguém levou a sério quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. Eu chamei Pedro, um pescador rude e impulsivo, que negou meu nome 3 vezes. Eu chamei Paulo, que havia perseguido e aprovado a morte de seguidores meus antes de encontrar minha graça na estrada de Damasco. Se eu os chamei, por que não chamaria você? A terceira arma do inimigo é o passado. Ele vai ao arquivo das suas memórias e começa a reproduzir os seus maiores erros, as suas piores escolhas, os momentos de que você mais se envergonha. Então ele pergunta: como você acha que Deus pode usar alguém com esse histórico? É uma jogada cruel, porque ele pega exatamente o que o meu sangue já cobriu, as suas falhas, os seus pecados, as suas imperfeições, e tenta usar isso como argumento para te convencer de que você está desqualificado para responder ao meu chamado. Mas ouça minha voz agora, claramente. O meu sangue não foi derramado como gesto simbólico. Ele foi derramado com poder real, com autoridade real, com capacidade real de limpar, apagar e transformar qualquer passado. Quando eu olho para você, não vejo a lista dos seus erros. Eu vejo o filho, a filha que eu amo. Eu vejo o potencial que eu mesmo coloquei dentro de você. Eu vejo quem você pode se tornar quando decide responder ao meu chamado. E o inimigo sabe de tudo isso. É exatamente por isso que ele trabalha tão duro para te fazer olhar para trás quando eu estou chamando você para a frente. Mas hoje, filho, filha, eu quero que você saiba, o inimigo não tem a última palavra sobre a sua vida. Ele pode criar barulho, mas não pode calar a minha voz para sempre. Ele pode semear dúvida, mas não pode apagar a semente da fé que eu plantei no seu coração. Ele pode apontar o seu passado, mas não pode mudar o que o meu amor fez com ele. Você foi chamado. Você está sendo chamado. E se você decidir responder, nenhuma força nas alturas ou nas profundezas será capaz de impedir o que eu tenho preparado para a sua vida. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu não conto histórias apenas para entreter. Cada história que eu preservei nas Escrituras tem uma razão de estar lá. Tem uma lição que transcende o tempo, que fala ao coração humano em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer circunstância. E algumas das histórias mais poderosas que eu preservei são histórias de pessoas que fecharam os ouvidos para a minha voz e pagaram um preço que ficou registrado para que as gerações seguintes não precisassem cometer os mesmos erros. Não estou contando isso para te causar medo. Estou contando isso porque eu sou um pai que ama demais para deixar o filho andar em direção ao perigo sem alertá-lo. Um pai que não avisa, que deixa a criança ir para a beira do precipício sem dizer nada, não é um pai amoroso, é um pai negligente. E eu não sou negligente. Eu cuido, eu aviso, eu chamo, e parte desse cuidado é ser honesto sobre o que acontece quando o chamado é repetidamente ignorado. Pense em Saul, o primeiro rei de Israel.
Eu o chamei, eu o ungi, eu o coloquei no trono com minha própria mão. E no início, ele foi humilde, tão humilde que quando chegou a hora de ser apresentado ao povo como rei, eles tiveram que procurá-lo porque ele estava escondido entre a bagagem. Ele sabia que sem mim não era nada, mas o poder foi entrando, o sucesso foi chegando. As vitórias foram se acumulando e Saul começou a confiar mais em si mesmo do que em mim. Começou a desobedecer, primeiro em uma coisa pequena, depois em outra maior. E quando Samuel veio a ele com minha palavra de advertência, Saul tinha respostas para tudo. Justificativas, argumentos, explicações lógicas do ponto de vista humano. Mas eu disse ao Samuel uma frase que ecoa através dos séculos. Acaso se agrada o Senhor tanto de holocaustos e sacrifícios, como de ouvir a voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício. Saul havia se tornado mestre em fazer as coisas religiosas enquanto ignorava a coisa essencial: ouvir e obedecer. E o trono que deveria ter sido eterno na linhagem dele foi tirado. Não por minha crueldade, mas pelas consequências das suas próprias escolhas repetidas de fechar o coração para a minha voz. E Acã, quando Jericó caiu e eu disse claramente ao povo que tudo aquela cidade pertencia a mim, nada deveria ser tocado, nada deveria ser guardado. Acã ouviu essa instrução e mesmo assim, escondido, foi lá e pegou um manto babilônico, 200 siclos de prata e uma barra de ouro. Enterrou tudo debaixo da sua tenda. Pensou que eu não via. Pensou que era pequeno o suficiente para passar despercebido. E o resultado não foi só a derrota de Israel na batalha seguinte. Foi a morte dele, da sua família e a destruição de tudo que tinha. Uma escolha de fechar os ouvidos para o meu chamado de santidade destruiu não apenas ele, mas todos ao redor. Estou te contando isso, não porque você seja Saul ou Acã. Estou te contando porque existe um princípio espiritual que não muda. As escolhas têm consequências que vão além do indivíduo. O que você decide fazer com o meu chamado não afeta apenas a sua vida. Afeta os que estão ao seu redor, afeta seus filhos, afeta as pessoas que deveriam ter sido alcançadas através do seu testemunho, do seu ministério, do seu propósito cumprido. Quando uma pessoa fecha os ouvidos para mim, o custo não é apenas pessoal, é coletivo, é geracional. Mas aqui está o lado mais bonito da história. Mesmo com Saul, eu não desisti de Israel. Eu levantei Davi. Mesmo com Acã, eu não abandonou seu povo. Eu os restaurou e os levou à vitória. Mesmo com Jonas, que fugiu, que foi engolido pela baleia, que ficou 3 dias nas entranhas do grande peixe. Quando ele clamou a mim do fundo do ventre daquele animal, eu o ouvi. Eu não o deixei lá, eu mandei o peixe vomitá-lo em terra seca. E Jonas foi a Nínive e pregou, e uma cidade inteira se arrependeu. Ou seja, o preço de fechar os ouvidos é real, mas a porta da restauração nunca está definitivamente fechada enquanto houver vida e disposição de responder. Mesmo depois de Jonas ter fugido, eu ainda o usou. Mesmo depois de Pedro ter negado, eu o restaurei e o coloquei como fundação da minha igreja. Mesmo depois de Maria Madalena ter vivido uma vida de que ela mesma se envergonhava, ela foi a primeira a ver o Senhor ressurreto e a primeira a anunciar a notícia mais importante da história. Eu sou o Deus que restaura. Mas a restauração começa quando você para de fugir, quando você para de fechar os ouvidos, quando você para e diz: Senhor, aqui estou, fala, estou ouvindo. E então, filho, filha, eu começo a trabalhar com uma velocidade e uma profundidade que vão te surpreender completamente. Escreva nos comentários: Senhor, aqui estou te ouvindo. Meu querido filho, minha querida filha, uma das perguntas mais honestas e mais importantes que um ser humano pode fazer é essa: como eu sei que é a voz de Deus e não a minha própria cabeça,
ou o inimigo, ou simplesmente a minha emoção falando? Essa pergunta não é falta de fé, essa pergunta é sabedoria. É bom que você queira discernir. É bom que você não aceite qualquer coisa como sendo de mim. E eu quero te ajudar a entender como a minha voz funciona, como ela se manifesta, e como você pode aprender a reconhecê-la no meio de tudo que acontece ao redor. A primeira característica da minha voz é que ela nunca contradiz as minhas palavras escritas. Jamais. Se alguém afirma ouvir algo de mim que vai contra o que está nas Escrituras, isso não é minha voz. Pode ser confusão emocional. Pode ser manipulação do inimigo. Pode ser o ego querendo justificação divina para escolhas que já foram tomadas. Mas não sou eu, porque eu sou sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o que eu disse através dos profetas e apóstolos tem consistência interna que não se quebra. Por isso, filho, filha, a leitura das minhas palavras não é opcional para quem quer reconhecer minha voz. É o filtro, é o padrão, é a pedra de toque contra a qual tudo deve ser testado. Quando a palavra entra em você, não apenas como informação intelectual, mas como alimento real da alma, você começa a desenvolver o que eu chamo de ouvido espiritual. Aquela capacidade de sentir quando algo está alinhado com o meu caráter e quando está fora. É como aprender a reconhecer a voz de uma pessoa querida. Não precisa ver o rosto, não precisa de contexto. Você sabe, porque você passou tempo suficiente ouvindo, convivendo, se familiarizando. Assim é com minha voz. Quanto mais tempo você passa na minha presença, mais fácil se torna reconhecê-la quando ela fala. A segunda característica da minha voz é que ela traz paz, mesmo quando o que ela diz é difícil. Isso pode parecer paradoxal. Como uma mensagem difícil pode trazer paz? Mas existe uma diferença entre a convicção que vem de mim e a condenação que vem do inimigo. A convicção diz: isso aqui está errado. E eu te amo demais para deixar você continuar assim. Mas tem saída, tem perdão, tem um caminho à frente. A condenação diz: você está perdido, você não tem jeito, você é um caso sem esperança. A primeira te move em direção a mim. A segunda te paralisa na vergonha. A minha voz, mesmo quando corrige, carrega esperança. Mesmo quando alerta, carrega amor. Mesmo quando chama para algo difícil, carrega a certeza de que eu estarei junto em cada passo do caminho. E no fundo do seu coração, você sente isso. Você sente a diferença entre o peso que liberta, o peso do chamado, da responsabilidade sagrada, e o peso que esmaga, que condena, que paralisa. O primeiro é de mim, o segundo não. A terceira característica é que minha voz frequentemente pede que você saia da sua zona de conforto. Isso é importante de entender. Se a voz que você ouve sempre te confirma exatamente o que você já queria fazer, sempre valida o caminho mais fácil, nunca te desafia, nunca te convoca para algo que vai custar algo, desconfie. O chamado divino quase sempre inclui um elemento de custo, um sacrifício, uma entrega, uma saída do conforto do conhecido para o desconhecido do chamado. Eu não convoquei Abraão a sair de Ur porque era fácil. Eu chamei Moisés para enfrentar o faraó, o homem mais poderoso do mundo naquele momento. Eu chamei Gedeão quando ele estava escondendo trigo no lagar com medo dos midianitas. Eu os chamei justamente nos momentos em que eles menos se sentiam prontos. Porque minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Porque eu não preciso de gente que já chegou. Eu preciso de gente que diz sim, antes de sentir que está pronta. A quarta característica é que minha voz cria confirmações. Quando eu estou chamando alguém para algo específico, eu costumo confirmar através de múltiplos canais. O mesmo tema aparece em uma pregação que você ouviu sem querer, em um versículo que encontrou na sua leitura,
na fala de um amigo que não tinha como saber o que estava acontecendo no seu coração, naquele sonho que ficou com você ao acordar. Isso não é coincidência. Isso é eu sendo fiel, sendo claro, sendo generoso o suficiente para confirmar o que estou dizendo, para que você não fique sem certeza. Preste atenção ao padrão. Quando o mesmo tema, a mesma mensagem, a mesma direção começa a aparecer repetidamente nos contextos mais diferentes da sua vida, isso é eu. Isso é minha voz, chegando através de múltiplas vozes ao mesmo tempo. E quando você começa a perceber isso, quando você começa a ver o padrão, o coração acelera de uma forma que é diferente de qualquer outra coisa, porque você sabe que não é acaso, você sabe que é Deus. E esse reconhecimento em si já é o começo da resposta. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento que mais importa nesse vídeo inteiro. Chegou a hora em que eu deixo de falar sobre o chamado em termos gerais e falo diretamente sobre o que tenho para te dizer agora. Não amanhã, não quando você tiver resolvido seus problemas, não quando sua vida estiver mais organizada. Agora, hoje, nesse momento exato em que seus olhos estão aqui e seu coração, mesmo que em parte, está aberto. O que eu quero te dizer quando grito o seu nome não é uma lista de cobranças. Não é um inventário dos seus erros. Não é um ultimato frio de um Deus irritado. O que eu tenho para te dizer começa com uma verdade que vai contra tudo que o inimigo te sussurrou ao longo do tempo. Eu nunca parei de te amar. Em nenhum momento da sua vida, não nos seus piores dias, não nas suas piores escolhas, não nos momentos em que você se afastou de mim como se eu não existisse, eu nunca tirei o meu amor de você. Ele nunca diminuiu, ele nunca oscilou, ele nunca foi colocado em avaliação para ver se você merecia. Porque o meu amor não é baseado no seu merecimento, filho, filha. Se fosse, ninguém jamais seria amado por mim. O meu amor é baseado em quem eu sou, e eu sou o amor. Essa é a minha natureza, a minha essência, o fundamento do meu ser. E não há nada que você possa fazer que mude isso. Mas o que eu quero te dizer vai além do amor, porque o amor sem direção é apenas uma emoção. O que eu quero te dizer é, eu tenho um plano para a sua vida, e esse plano ainda está ativo. Não foi cancelado pelas suas falhas, não foi arquivado pelas suas demoras, não foi entregue a outra pessoa porque você não foi perfeito. O plano que eu desenhei para você antes do início do tempo, o propósito específico, único, insubstituível que só você pode cumprir, esse plano continua em pé. Essa porta continua aberta. Hoje eu gritei o seu nome porque tem algo que você precisa fazer que só você pode fazer. Tem alguém em sua vida que só será alcançado através de você. Tem uma história que só pode ser escrita com a sua participação. Tem uma bênção que está guardada, não na conta bancária do céu como algo distante e abstrato, mas concretamente, praticamente, materialmente guardada, esperando que você dê o passo que desbloqueia a provisão. Eu sei que sua vida financeira tem estado difícil. Sei das noites que você ficou calculando e o número nunca fechava. Sei do constrangimento de ter que dizer não quando o coração queria dizer sim. Sei da ansiedade que acompanha o fim de cada mês. Sei do peso que você carrega quando pensa no futuro dos seus filhos, na segurança da sua família, no que vai acontecer se as coisas não mudarem. Eu sei de tudo isso e não estou indiferente. Estou agindo, mas preciso que você entenda algo que é fundamental. A provisão que eu tenho para você não vem sem você se mover. Ela não é entregue na porta da sua imobilidade. Ela está no caminho do meu chamado. Ela está atrelada à sua obediência. Não porque eu quero te punir se você não obedecer, mas porque é assim que eu desenhei a vida para funcionar. O chamado e a provisão andam juntos. Quando você responde ao chamado, você entra no fluxo da provisão.
Quando você se afasta do chamado, você se afasta também do fluxo do que eu preparei para te sustentar. O que eu estou pedindo não é que você seja perfeito. Não é que você resolva tudo antes de vir a mim. Não é que você tenha todas as respostas antes de dar o primeiro passo. O que eu estou pedindo é simples, mas profundo. Volte. Volte ao ponto de encontro comigo. Volte à oração. Volte à minha palavra. Volte ao altar do seu coração, onde eu posso falar com você, onde eu posso te mostrar o próximo passo, onde eu posso te dar a clareza, a direção e a força que você precisa para o que vem pela frente. Porque o que vem pela frente, meu filho, minha filha, é diferente de tudo que ficou para trás. O que eu estou preparando para a próxima temporada da sua vida vai fazer o passado parecer apenas o prefácio de uma história que ainda está sendo escrita. E a parte mais emocionante, a parte mais poderosa, a parte que vai fazer todo mundo ao seu redor parar e perguntar: o que aconteceu com aquela pessoa? Essa parte ainda não foi vivida. Ela está esperando pela sua resposta ao meu chamado de hoje. Escreva nos comentários: eu respondo ao teu chamado, Senhor. Pode falar: eu estou ouvindo. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma mentira que o inimigo distribui generosamente para todos os corações que já erraram, que já se afastaram, que já passaram tempo demais sem responder ao chamado. É uma mentira simples, mas devastadora. Já é tarde demais para você, e é contra essa mentira que eu preciso falar agora, com toda a força da minha autoridade e com todo o calor do meu amor. Porque essa mentira tem detido gente demais às portas da sua própria restauração. Não é tarde. Não pode ser tarde enquanto você ainda está vivo. Não pode ser tarde enquanto o seu coração ainda bate. Não pode ser tarde enquanto você ainda está capaz de ouvir, de sentir, de responder. A morte espiritual é silêncio. E você não está em silêncio. Você está aqui, ouvindo, sentindo. Isso já é em si mesmo uma prova de que a minha graça ainda está agindo na sua vida. Pense em Manassés, um dos piores reis que Israel já teve. Ele fez coisas que fazem a leitura arrepiar a pele. Erigiu altares a outros deuses dentro do próprio templo de Jerusalém, fez seu filho passar pelo fogo, consultou médiuns e adivinhos, derramou sangue inocente em tal quantidade que as ruas da cidade ficaram cheias. A Bíblia diz que ele fez mais maldade do que todos os reis que vieram antes dele. E no entanto, quando ele foi levado preso ao Egito e no meio daquela escuridão clamou a mim, eu o ouvi, eu o restaurei, eu o trouxe de volta. Eu dei a ele anos adicionais no trono para desfazer o que havia feito. Se eu restaurei Manassés, por que não restauraria você? Se eu ouvi o choro de Jonas dentro do ventre de um peixe no fundo do mar, por que não ouviria o choro do seu coração hoje? Se eu trouxe de volta o filho pródigo, aquele que havia pedido a herança do pai ainda em vida, que a gastou toda em extravagância, que chegou ao ponto de comer com os porcos, e não apenas o trouxe de volta, mas mandou o pai correr ao encontro dele, ainda de longe, matar o bezerro gordo e colocar o melhor anel e a melhor roupa. Se eu sou esse pai, por que você ainda acredita que chegou tarde demais? A parábola do filho pródigo não foi escrita para contar a história de um jovem irresponsável. Ela foi escrita para retratar o coração do pai, o meu coração, diante do filho que se perdeu e encontrou o caminho de volta. E o detalhe mais importante de toda aquela parábola é esse: o pai o viu quando ele ainda estava longe. Ele estava olhando, ele estava esperando. Ele não estava com os braços cruzados na postura de quem perdeu a esperança. Estava de pé, olhando para o horizonte, esperando o filho aparecer. É assim que eu estou em relação a você agora. Estou de pé, estou olhando.
Estou esperando que você apareça no horizonte, não com sua vida toda resolvida, não com um discurso pronto de justificativas, não com tudo organizado e perfeito. Estou esperando você, do jeito que você está, com as dívidas que você tem, com o cansaço que você carrega, com a vergonha que você sente, com as dúvidas que ainda não foram respondidas. Com tudo isso, venha, que eu vou correr ao seu encontro. E quando eu disser que a porta ainda está aberta, quero que você entenda o peso concreto dessa afirmação. A porta do perdão está aberta. Você não precisa carregar mais a culpa de nada que passou. A porta da restauração está aberta. Nenhum relacionamento, nenhuma área da sua vida é grande demais para que eu não possa reconstruir. A porta da provisão está aberta. As suas necessidades não são invisíveis para mim. E o que eu tenho preparado para te sustentar não foi cancelado porque você demorou mais do que planejava para chegar. A porta do propósito está aberta. O plano que eu desenhei para você continua ativo. E é possível retomar o fio da sua história, exatamente de onde você está agora, sem precisar voltar ao começo. A porta está aberta, meu filho, minha filha. A questão é, você vai atravessá-la hoje? Não amanhã, hoje, porque o amanhã tem suas próprias preocupações. E o inimigo sabe muito bem como usar o amanhã para adiar indefinidamente o que deveria acontecer hoje. O amanhã que nunca chega é uma das armadilhas mais antigas que existem. E eu não quero que você caia nela mais uma vez. Eu te chamo agora, atravesse a porta agora, responda agora. E eu te prometo, com toda a autoridade de quem sustenta o universo, que o que está do outro lado dessa porta vai valer cada passo que custou para chegar aqui. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante desse vídeo. Não o mais emocionante necessariamente, mas o mais importante. Porque existe uma diferença enorme entre ser movido e ser transformado. Existem pessoas que ouvem palavras poderosas, que sentem o coração apertar, que chegam às lágrimas com o que ouvem e depois fecham a tela e voltam exatamente para a mesma vida que tinham antes. E a mensagem que tocou tão fundo no coração não produziu nenhuma mudança real, nenhuma ação concreta, nenhuma virada efetiva. E isso dói. Não apenas para você, dói para mim. Porque eu não falei tudo isso para que você sentisse bem por alguns minutos. Eu falei tudo isso para que algo mudasse, para sempre. E para que algo mude para sempre, é preciso que você faça algo diferente do que tem feito até aqui. É preciso que você dê um passo, não 10, não 20, apenas o próximo passo. O que você é capaz de dar agora, com o que você tem, de onde você está. Qual é esse passo? Para alguns de vocês, o próximo passo é uma oração. Simples, honesta, sem discurso pronto. Uma conversa com mim. Não precisa ser longa, não precisa ter palavras bonitas. Pode ser apenas, Senhor, aqui estou. Não sei direito como fazer, mas estou tentando responder. Fala comigo, eu quero te ouvir. Essa frase, dita com o coração aberto, é o suficiente para eu começar a trabalhar. Porque eu não espero eloquência, eu espero honestidade. Para outros de vocês, o próximo passo é retornar a uma prática que você abandonou. Talvez seja a leitura diária da minha palavra. Talvez seja o jejum que você havia prometido e não cumpriu. Talvez seja o grupo de oração que você parou de frequentar. Talvez seja a conversa com o líder espiritual que você vinha adiando. Qualquer que seja a prática que você sente no coração que precisa retomar, esse é o seu próximo passo. Não um salto gigantesco, apenas a retomada de uma disciplina que te conecta a mim. Para outros ainda, o próximo passo é agir em uma área prática da vida onde você vem postergando por medo. Talvez seja um negócio que você tem no coração há anos, mas que o medo de falhar impediu de começar. Talvez seja a mudança de emprego que você sabe que precisa fazer, mas que o conforto do conhecido te paralisa. Talvez
Seja o perdão que você precisa oferecer a alguém que te magoou profundamente, mas que, enquanto não acontece, mantém o seu coração preso ao passado. Talvez seja a reconciliação com um filho, com um pai, com um irmão. Seja lá o que for que meu espírito está apontando para você nesse momento, esse é o seu próximo passo. E eu quero falar agora sobre a área financeira, porque sei que ela pesa no coração de muitos que estão aqui. Meu filho, minha filha, eu sou o Deus de toda provisão. Não apenas provisão espiritual, provisão real, concreta, prática. Eu sou o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Eu sou o Deus que fez o azeite da viúva não acabar enquanto havia recipientes para receber. Eu sou o Deus que fez Pedro encontrar o dinheiro do tributo dentro da boca de um peixe. Eu sou o Deus que fez maná cair do céu quando o povo estava no deserto sem nada. Eu conheço a sua situação financeira. Sei exatamente o número das suas dívidas. Sei o que você deve para quem e quando vence. Sei do constrangimento que você sente quando olha para o extrato bancário. Sei da vergonha silenciosa de não conseguir dar para sua família o que desejaria dar. E eu não estou indiferente. Estou agindo, mas a provisão que eu tenho para você não chega sem que você também faça a sua parte. Não estou dizendo que você precisa ter tudo resolvido antes. Estou dizendo que existem passos práticos de sabedoria, de gestão, de responsabilidade e de fé que, quando dados, abrem as comportas do que eu tenho guardado. Existe uma sabedoria prática na gestão das finanças que eu quero que você aprenda. Não como um fardo, não como uma lista de regras, mas como uma parceria com mim para gerir com responsabilidade o que eu continuo confiando às suas mãos. E quando você une fé com ação prática, quando você une oração com planejamento concreto, quando você une a dependência de mim com a responsabilidade de gerir bem o que recebe, é aí que a virada acontece. É aí que a bênção que estava esperando começa a se manifestar de formas que você não esperava. Mas acima de qualquer passo prático, o passo mais importante que você pode dar agora é esse. Diga sim ao meu chamado. Não condicionalmente, não com ressalvas, não com um contrato de que eu preciso primeiro provar que vou cumprir minha parte. Apenas sim. O mesmo sim que Abraão disse quando não sabia para onde ia. O mesmo sim que Maria disse quando não entendia como o impossível aconteceria. O mesmo sim que Davi disse quando era apenas um menino com uma funda e 5 pedras diante de um gigante que fazia o exército inteiro tremer. Esse sim muda tudo. Esse sim abre o que estava fechado. Esse sim desbloqueia aquilo que estava travado. Esse sim ativa o plano que eu tracei para você antes da fundação do mundo. Esse sim é o começo da história mais extraordinária que você jamais viveu. E eu estarei com você em cada passo dessa história. Não apenas nos momentos bonitos e fáceis. Em todos os momentos, nas madrugadas difíceis e nas manhãs luminosas, nos dias em que a fé vem fácil e naqueles em que ela custa caro. Em todos eles, eu estarei ali, chamando o seu nome, sustentando os seus passos, abrindo os seus caminhos, sendo o que eu sempre fui e sempre serei. O seu pai, o seu guia, o seu provedor, o seu protetor, o seu pastor, o seu consolador, o seu escudo, o seu galardão, o seu tudo. Eu gritei o seu nome 3 vezes hoje, e agora eu espero a sua resposta. Não em palavras perfeitas, não em uma vida impecável. Apenas o seu coração aberto, disposto, voltado para mim. Isso é tudo que eu preciso para começar. Você está pronto? Então venha. Venha agora, porque eu já estou correndo ao seu encontro. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro.
É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu digo sim ao teu chamado, Senhor. Pode contar comigo. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desse momento que não foi por acaso. Você não clicou nesse vídeo por acidente. Você não ficou até aqui por coincidência. Cada segundo que você passou ouvindo, cada momento em que o seu coração foi tocado, cada lágrima que veio, cada esperança que foi acesa, tudo isso foi parte de um encontro que eu orquestrei porque eu te amo com um amor que não tem fim, não tem condição, não tem prazo de validade. Eu gritei o seu nome 3 vezes hoje e você ouviu. E isso por si só já é uma resposta. O simples fato de você ter ficado aqui, de ter aberto o coração para ouvir, de ter permitido que a minha voz chegasse até você, isso já é o começo. E começos nas minhas mãos se tornam histórias extraordinárias. Não deixe que esse momento passe como tantos outros. Não deixe que a emoção do agora se dissolva no barulho do cotidiano amanhã cedo. Leve o que ouviu aqui para a sua oração. Leve para a sua vida prática. Leve para a sua família. Conte para alguém o que aconteceu no seu coração hoje. Porque testemunho é poderoso. E o que você viveu aqui pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de também responder ao meu chamado. Eu não me despejo de você quando esse vídeo acabar. Eu continuo chamando, continuo sustentando, continuo amando, continuo trabalhando nos bastidores da sua vida com uma fidelidade que não depende das suas oscilações. Eu sou constante quando você não consegue ser. Eu sou forte quando você está fraco. Eu sou a âncora quando tudo ao redor balança. E o melhor ainda está por vir. O melhor capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Ele está esperando pela sua resposta de hoje. Ele está esperando pelo seu sim. E quando você disser sim, quando você der esse passo, quando você atravessar essa porta, eu farei em você e por você coisas que excedem tudo que você já pediu, imaginou ou sonhou. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Agora e para sempre. Chamada final para a ação. Se esse vídeo tocou o seu coração, se a minha voz chegou até você hoje de uma forma que você sentiu no fundo da sua alma, não guarde isso só para você. Deixa o seu like agora. É a forma mais simples de dizer: eu recebi essa mensagem e ela fez diferença. Compartilha esse vídeo no seu grupo de família do WhatsApp, porque alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente isso agora. Você pode ser o instrumento que eu uso para alcançar o coração daquelas pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para que você nunca perca nenhuma mensagem que eu tenho preparado para você. Cada vídeo aqui é um encontro, e eu não quero que você perca nenhum. E agora, não vai embora ainda. Olha ali na tela o próximo vídeo que vai aparecer. Clica nele, porque a continuação do que você viveu aqui está esperando por você. Eu ainda tenho muita coisa para te dizer, e você ainda tem muito chão para percorrer. Mas não vai percorrer sozinho. Eu vou junto. Até o próximo encontro, meu filho. Até o próximo encontro, minha filha. Com todo o meu amor. Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desse momento que não foi por acaso. Você não clicou nesse vídeo por acidente. Você não ficou até aqui por coincidência. Cada segundo que você passou ouvindo, ou cada momento em que o seu coração foi tocado, cada lágrima que veio, cada esperança que foi acesa, tudo isso foi parte de um encontro que eu orquestrei, porque eu te amo com um amor que não tem fim. Não tem condição, não tem prazo de validade. Eu gritei o seu nome 3 vezes hoje. E você ouviu. E isso, por si só,
já é uma resposta. O simples fato de você ter ficado aqui, de ter aberto o coração para ouvir, de ter permitido que a minha voz chegasse até você, isso já é o começo. E começos, nas minhas mãos, se tornam histórias extraordinárias. Não deixe que esse momento passe como tantos outros. Não deixe que a emoção do agora se dissolva no barulho do cotidiano amanhã cedo. Leve o que ouviu aqui para a sua oração. Leve para a sua vida prática. Leve para a sua família. Conte para alguém o que aconteceu no seu coração hoje, porque testemunho é poderoso. E o que você viveu aqui pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de também responder ao meu chamado. Eu não me despejo de você quando esse vídeo acabar. Eu continuo chamando, continuo sustentando, continuo amando, continuo trabalhando nos bastidores da sua vida com uma fidelidade que não depende das suas oscilações. Eu sou constante quando você não consegue ser. Eu sou forte quando você está fraco. Eu sou a âncora quando tudo ao redor balança. E o melhor ainda está por vir. O melhor capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Ele está esperando pela sua resposta de hoje. Ele está esperando pelo seu sim. E quando você disser sim, quando você der esse passo, quando você atravessar essa porta, eu farei em você e por você coisas que excedem tudo que você já pediu, imaginou ou sonhou. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Agora e para sempre. Chamada final para ação. Se esse vídeo tocou o seu coração, se a minha voz chegou até você hoje de uma forma que você sentiu no fundo da sua alma, não guarde isso só para você. Deixa o seu like agora. É a forma mais simples de dizer: eu recebi essa mensagem e ela fez diferença. Compartilha esse vídeo no seu grupo de família do WhatsApp, porque alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente isso agora. Você pode ser o instrumento que eu uso para alcançar o coração daquelas pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para que você nunca perca nenhuma mensagem que eu tenho preparado para você. Cada vídeo aqui é um encontro, e eu não quero que você perca nenhum. E agora não vai embora ainda. Olha ali na tela o próximo vídeo que vai aparecer. Clica nele, porque a continuação do que você viveu aqui está esperando por você. Eu ainda tenho muita coisa para te dizer, e você ainda tem muito chão para percorrer, mas não vai percorrer sozinho. Eu vou junto. Até o próximo encontro, meu filho. Até o próximo encontro, minha filha. Com todo o meu amor, Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desse momento que não foi por acaso. Você não clicou nesse vídeo por acidente. Você não ficou até aqui por coincidência. Cada segundo que você passou ouvindo, cada momento em que o seu coração foi tocado, cada lágrima que veio, cada esperança que foi acesa, tudo isso foi parte de um encontro que eu orquestrei, porque eu te amo com um amor que não tem fim, não tem condição, não tem prazo de validade. Eu gritei o seu nome 3 vezes hoje e você ouviu. E isso por si só já é uma resposta. O simples fato de você ter ficado aqui, de ter aberto o coração para ouvir, de ter permitido que a minha voz chegasse até você, isso já é o começo. E começos, nas minhas mãos, se tornam histórias extraordinárias. Não deixe que esse momento passe como tantos outros. Não deixe que a emoção do agora se dissolva no barulho do cotidiano amanhã cedo. Leve o que ouviu aqui para a sua oração. Leve para a sua vida prática. Leve para a sua família. Conte para alguém o que aconteceu no seu coração hoje, porque testemunho é poderoso e o que você viveu aqui pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de também responder ao meu chamado. Eu não me despejo de você quando esse vídeo acabar. Eu continuo chamando, continuo sustentando, continuo amando, continuo trabalhando nos bastidores da sua vida com uma fidelidade que não depende das suas oscilações. Eu sou constante quando você não consegue ser.
Eu sou forte quando você está fraco. Eu sou a âncora quando tudo ao redor balança. E o melhor ainda está por vir. O melhor capítulo da sua vida ainda não foi escrito. Ele está esperando pela sua resposta de hoje. Ele está esperando pelo seu sim. E quando você disser sim, quando você der esse passo, quando você atravessar essa porta, eu farei em você e por você coisas que excedem tudo que você já pediu, imaginou ou sonhou. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, agora e para sempre. Chamada final para a ação. Se esse vídeo tocou o seu coração, se a minha voz chegou até você hoje de uma forma que você sentiu no fundo da sua alma, não guarde isso só para você. Deixa o seu like agora. É a forma mais simples de dizer: eu recebi essa mensagem e ela fez diferença. Compartilha esse vídeo no seu grupo de família do WhatsApp, porque alguém que você ama pode estar precisando ouvir exatamente isso agora. Você pode ser o instrumento que eu uso para alcançar o coração daquelas pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para que você nunca perca nenhuma mensagem que eu tenho preparado para você. Cada vídeo aqui é um encontro, e eu não quero que você perca nenhum. E agora, não vai embora ainda. Olha ali na tela o próximo vídeo que vai aparecer. Clica nele, porque a continuação do que você viveu aqui está esperando por você. Eu ainda tenho muita coisa para te dizer. E você ainda tem muito chão para percorrer, mas não vai percorrer sozinho. Eu vou junto. Até o próximo encontro, meu filho. Até o próximo encontro, minha filha, com todo o meu amor. Deus.